Existem momentos na vida que partem uma pessoa ao meio, momentos em que tudo aquilo que você acreditava ser verdade desmorona diante dos seus olhos, e você precisa decidir entre afundar ou reconstruir-se completamente. Esta é a história de uma mulher que foi abandonada no dia do seu casamento, na frente de todos, e que escolheu fugir para o lugar mais improvável possível. Mas o que ela não esperava era que alguém a seguiria até lá. Alguém que carregava suas próprias cicatrizes. Alguém que entenderia sua dor melhor do que qualquer outra pessoa. Prepare-se para conhecer a história de Isabel e do barão viúvo que mudou sua vida para sempre. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Brasil, interior de São Paulo, ano de 1922. A manhã chegou carregada de umidade e expectativa na pequena igreja matriz de Santos Dumont, uma cidade cafeeira que crescia rapidamente com a riqueza vinda das fazendas ao redor. O aroma de café recém-torrado misturava-se ao perfume das flores brancas que decoravam cada banco, cada coluna, cada canto daquele espaço sagrado. Isabel Mendes da Silva estava na sacristia, vestida com um traje de noiva que sua mãe havia costurado durante 3 meses inteiros, cada ponto feito à mão com dedicação e esperança. O vestido era simples, mas elegante, tecido de algodão fino, cor de marfim, com rendas delicadas nos punhos e no colarinho. Isabel tinha 24 anos, filha de comerciantes modestos que haviam investido todas as suas economias naquele casamento. Seu pai, seu Joaquim, era dono de uma venda no centro da cidade. Sua mãe, Dona Carmen, ajudava no comércio e cuidava da casa com mãos calejadas pelo trabalho constante. Isabel era filha única, e aquele casamento representava não apenas sua felicidade, mas também a segurança financeira da família. Do outro lado da porta de madeira maciça, 200 convidados aguardavam. Eram fazendeiros, comerciantes, professoras, funcionários da estação ferroviária, gente simples e gente importante. Todos vestidos com suas melhores roupas, todos comentando em voz baixa sobre como a noiva estava bonita, sobre como o noivo era um partido excelente, sobre como aquela união seria próspera. O noivo em questão era Rodolfo Tavares, filho do juiz da comarca. Um jovem advogado de 28 anos, bonito, bem vestido, com um futuro promissor pela frente. Isabel segurava um pequeno buquê de rosas brancas, colhidas na manhã daquele dia do jardim de sua casa. Suas mãos tremiam levemente, não de nervosismo comum, mas de uma inquietação que ela não conseguia nomear. Havia algo no ar que não estava certo. Dona Carmen ajustava o véu pela 10ª vez, suas mãos também trêmulas, mas seu rosto tentava transmitir calma. Ele deve estar chegando a qualquer momento, dizia sua mãe com um sorriso forçado. Você sabe como são os homens, sempre atrasados nas ocasiões importantes. Mas já se passavam 40 minutos do horário marcado. A cerimônia deveria ter começado às 10 horas da manhã, e o relógio da igreja já marcava 10h40. Isabel podia ouvir os murmúrios do outro lado da porta ficando mais altos, mais impacientes. Seu pai havia saído várias vezes para conversar com os convidados, sempre voltando com o mesmo sorriso nervoso, a mesma desculpa vazia. O padre Augusto, um homem idoso de expressão bondosa, entrou na sacristia pela 3ª vez, limpando o suor da testa com um lenço branco. Dona Carmen, senhor Joaquim, disse o padre com voz baixa, quase envergonhada. Precisamos conversar sobre o que fazer. Os convidados estão ficando inquietos. Algumas famílias já estão considerando ir embora. Isabel sentiu o estômago revirar. Ela olhou para sua mãe, que evitava seu olhar. Olhou para seu pai, cuja expressão normalmente firme, agora estava desmoronando em algo parecido com desespero. Vou até a casa dos Tavares, disse seu Joaquim de repente. Deve ter acontecido alguma coisa. Um problema com a carruagem, um mal-estar. Vou descobrir e volto já. Ele saiu apressadamente e Isabel ficou sozinha com sua mãe e o silêncio pesado que ocupava a sacristia. Dona Carmen se aproximou e segurou as mãos da filha com força. Tudo vai dar certo, sussurrou, mas sua voz carecia de convicção. Você vai ver, minha filha. Tudo vai se resolver. Isabel queria acreditar. Queria que aquele desconforto no peito fosse apenas nervosismo de noiva. Mas algo profundo dentro dela já sabia a verdade. Algo já estava gritando que o dia não terminaria como planejado.
Durante os 8 meses de noivado, Rodolfo havia sido atencioso, galanteador, sempre com palavras bonitas e presentes pequenos, mas significativos. Levava-a para passear na praça aos domingos, apresentou-a aos amigos importantes, falava sobre os planos que tinham juntos. Uma casa grande na avenida principal, filhos, uma vida confortável. Isabel havia se sentido sortuda. Moças de sua condição não tinham muitas opções, e casar-se com um advogado de família influente era mais do que ela poderia ter esperado. Mas nos últimos dias antes do casamento, algo havia mudado. Rodolfo tornara-se distante, suas visitas mais curtas, suas palavras menos calorosas. Quando Isabel perguntava se estava tudo bem, ele desviava o assunto, falava sobre o trabalho, sobre casos jurídicos complicados que consumiam sua atenção. Ela havia atribuído aquilo ao estresse pré-casamento, aos preparativos, às responsabilidades. Nunca imaginou que pudesse ser algo mais sério. Nunca imaginou que pudesse ser rejeição. O tempo continuava passando. 11 horas, 11h15, 11h30. Do outro lado da porta, os murmúrios haviam se transformado em conversas abertas, e Isabel podia distinguir algumas palavras, mesmo através da madeira grossa. Que vergonha! Coitada da moça! Será que ele mudou de ideia? O juiz deve estar furioso. Cada palavra era uma agulha atravessando seu peito. Sua mãe continuava ao seu lado, imóvel, como se movimento pudesse quebrar o frágil controle que mantinha sobre as emoções. Finalmente, após uma eternidade de espera, a porta se abriu. Seu pai entrou, e Isabel soube imediatamente pela expressão dele que suas piores suspeitas eram verdadeiras. Seu Joaquim segurava um envelope branco em mãos trêmulas. Seu rosto estava vermelho, as veias do pescoço saltadas, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e humilhação. Atrás dele entrou Dona Sebastiana, mãe de Rodolfo, uma mulher elegante que sempre tratara Isabel com cordialidade distante, como se estivesse avaliando se ela era boa o suficiente para seu filho. Isabel, começou Dona Sebastiana, mas sua voz falhou. Ela limpou a garganta e continuou, cada palavra parecendo custar-lhe um esforço imenso. Meu filho pediu que eu entregasse isto a você. Ele não virá. Decidiu que o casamento não deve prosseguir. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Isabel olhou para o envelope, depois para o rosto da mulher, depois para seus pais. Ninguém se movia. Era como se o tempo tivesse parado, como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração. Como assim ele decidiu? A voz de Dona Carmen saiu mais alta do que pretendia. No dia do casamento, na frente de todos, que tipo de homem faz isso? Dona Sebastiana endireitou os ombros, recuperando um pouco de sua compostura habitual. Um homem que reconhece um erro antes que seja tarde demais. Meu filho tem responsabilidades, um futuro brilhante pela frente. Ele precisa fazer escolhas sensatas. A implicação era clara. Isabel não era uma escolha sensata. Isabel não era boa o suficiente. Seu Joaquim deu um passo à frente, e pela primeira vez em sua vida, Isabel viu seu pai à beira de violência física. Responsabilidades? Ele cuspiu a palavra. E a responsabilidade de honrar sua palavra, de não humilhar uma moça honesta na frente da cidade inteira. Onde está essa responsabilidade? Dona Sebastiana não recuou. Meu marido, o juiz Tavares, está disposto a compensar financeiramente as despesas da cerimônia. Entendemos que houve investimentos. Serão ressarcidos integralmente. As palavras caíram como bombas. Compensação financeira. Como se dinheiro pudesse apagar a vergonha. Como se algumas notas pudessem costurar de volta a reputação de Isabel. Dona Carmen começou a chorar. Sons abafados que ela tentava controlar. Seu Joaquim parecia prestes a explodir. E Isabel, no centro de tudo aquilo, sentia-se estranhamente distante, como se estivesse assistindo aquela cena de muito longe, como se aquilo estivesse acontecendo com outra pessoa. Com mãos que pareciam pertencer a outra pessoa, Isabel pegou o envelope. Dona Sebastiana saiu rapidamente, claramente aliviada por ter cumprido sua missão desagradável. A porta se fechou, e Isabel abriu o envelope com movimentos mecânicos. Dentro havia uma carta curta, escrita com a caligrafia impecável de Rodolfo. Ela leu em silêncio, cada palavra gravando-se em sua mente como ferro em brasa. Isabel, peço desculpas pela forma como isto está sendo feito, mas não encontrei coragem para dizer pessoalmente. Após muita reflexão, cheguei à conclusão de que nosso casamento seria um erro.
Minha carreira exige uma esposa que possa circular nos ambientes sociais adequados, alguém com conexões que me ajudem a progredir. Você é uma moça honesta e trabalhadora, mas nossas diferenças sociais são maiores do que eu havia percebido inicialmente. Seria injusto com ambos prosseguir com uma união fadada a gerar ressentimentos. Desejo-lhe felicidades em seu futuro. Atenciosamente, Rodolfo Tavares. Isabel leu a carta 2 vezes, 3 vezes. As palavras não mudavam. Ele a estava dispensando como se dispensa uma empregada que não serviu bem. Pior, estava justificando sua covardia como se fosse nobreza, como se estivesse fazendo um favor a ela. Aquele miserável, disse seu pai, sua voz rouca de emoção contida. Aquele covarde sem vergonha. Ele sabia desde o começo quem você era, de onde você vinha. 8 meses nos enganou. 8 meses nos fez acreditar que era um homem de palavra. Joaquim, disse Dona Carmen ainda chorando, o que vamos fazer? Como vamos encarar aquelas pessoas lá fora? Como Isabel vai sair desta igreja? Era uma boa pergunta. 200 pessoas esperavam do outro lado daquela porta. 200 pessoas que agora sabiam que Isabel Mendes havia sido rejeitada no altar. 200 pessoas que levariam aquela história para cada canto da cidade, que comentariam nos cafés, nas vendas, nas esquinas, a moça abandonada no dia do casamento, a moça que não foi boa o suficiente. Isabel olhou para seus pais, viu a humilhação estampada em seus rostos, a dor por não poderem protegê-la daquilo, viu os anos de trabalho duro que haviam investido naquele dia, as economias gastas no vestido, na festa que agora não aconteceria, no futuro que agora estava destruído. E algo dentro dela endureceu. Algo profundo e fundamental mudou naquele momento. Ela não seria a moça abandonada, não seria a coitadinha da cidade. Não daria a Rodolfo Tavares nem à sua família o prazer de vê-la destruída. Mãe, pai, sua voz saiu mais firme do que esperava. Vocês vão sair por aquela porta e vão anunciar aos convidados que o casamento não acontecerá. Vão agradecer a presença de todos e pedir que se retirem. Vão fazer isso com a cabeça erguida, sem se desculpar, sem se explicar, e depois vão para casa e vão viver suas vidas como sempre viveram. Seu Joaquim olhou para ela com surpresa. E você, filha? O que vai fazer? Eu vou sair pela porta dos fundos, respondeu Isabel, e sua voz não tremeu. E vou para um lugar onde ninguém me conheça, onde ninguém saiba dessa história, onde eu possa recomeçar longe de olhares julgadores e línguas venenosas. Dona Carmen agarrou seu braço. Mas para onde, minha filha? Você não conhece ninguém fora daqui. Como vai sobreviver sozinha? Isabel pensou na pequena propriedade rural que sua avó materna havia deixado em testamento. Uma casinha simples no interior de Minas Gerais, perto da cidade de São João del Rei, um lugar que a família havia visitado apenas 2 vezes em sua infância, quando a avó ainda era viva. Após sua morte, a propriedade ficara abandonada, cuidada apenas por um casal de caseiros idosos, que a família pagava com a renda de um pequeno arrendamento de terras aos vizinhos. Era um lugar esquecido, distante, perfeito para desaparecer. Vou para a fazenda da vovó Leonor, disse Isabel. Ainda é minha por direito de herança. Posso ficar lá até decidir o que fazer da minha vida. Seu pai abriu a boca para protestar, mas algo na expressão de Isabel o deteve. Ele conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar de determinação que sua esposa tinha quando tomava decisões importantes. Quanto dinheiro você tem? Perguntou ele praticamente. Isabel pensou. Tinha algumas economias de presentes de aniversários passados, alguns trocados que guardara ao longo dos anos. Não era muito. Uns 50 mil réis, respondeu. Seu pai tirou a carteira e contou todo o dinheiro que tinha. Aqui estão mais 200 mil réis. Não é uma fortuna, mas dá para você começar. Dona Carmen tirou do pescoço um cordão de ouro com um pequeno crucifixo. Isto foi de minha mãe. Vale alguma coisa se você precisar vender, mas prefiro que guarde como lembrança. Isabel abraçou seus pais pela última vez naquela sacristia. Não era um adeus permanente, mas parecia. Ela não sabia quando voltaria, se voltaria. Só sabia que não podia ficar ali. Enquanto seus pais saíam pela porta principal para enfrentar os convidados, Isabel saiu pela porta dos fundos, que dava para um pequeno jardim atrás da igreja. Ela ainda estava vestida de noiva, carregando apenas uma pequena bolsa com seus documentos e dinheiro. Caminhou rapidamente pelas ruas secundárias
evitando a movimentação do centro. Algumas pessoas a viram e ficaram boquiabertas, mas ela não parou para explicações. Chegou em casa, subiu direto para seu quarto e tirou aquele vestido de noiva com mãos determinadas. Cada botão que abria era um peso a menos. Cada camada de tecido que removia era uma promessa quebrada deixada para trás. Vestiu uma roupa simples de viagem, uma saia escura e uma blusa branca, e começou a fazer uma mala pequena. Roupas práticas, alguns objetos pessoais, o cordão de ouro de sua mãe, uma foto de família, o dinheiro costurado no forro de uma bolsa de tecido. Ela trabalhava metodicamente, sem chorar, sem perder tempo. Não havia espaço para lágrimas agora. Haveria tempo para isso depois, quando estivesse longe, quando estivesse segura. Por enquanto, precisava apenas sair daquela cidade antes que a realidade do que havia acontecido a paralisasse completamente. Desceu as escadas e encontrou a casa vazia. Seus pais ainda não haviam voltado da igreja. Melhor assim. Despedidas prolongadas só tornariam tudo mais difícil. Deixou um bilhete curto sobre a mesa da cozinha. Estou bem. Vou para a fazenda da vovó. Escreverei quando chegar. Amo vocês. Isabel. Então saiu pela porta da frente, caminhou até a estação ferroviária e comprou uma passagem para São João del Rei. O próximo trem sairia em 2 horas. Ela esperou em um canto discreto da estação, escondida atrás de uma pilha de caixotes, evitando ser vista. Podia ouvir fragmentos de conversas de outras pessoas esperando pelo trem. Você ouviu sobre o casamento que não aconteceu hoje? Dizem que o noivo fugiu. Coitada da noiva, que vergonha. Isabel fechou os olhos e respirou fundo. Em breve aquelas vozes ficariam para trás. Em breve ela seria apenas mais uma passageira anônima em um trem rumando para longe. Quando finalmente embarcou, escolheu um compartimento vazio e sentou-se junto à janela. O trem apitou, as rodas começaram a girar e Santos Dumont começou a ficar para trás. Isabel olhou pela janela enquanto a cidade desaparecia, sendo substituída por campos de café, depois por pastagens, depois por matas fechadas. Cada quilômetro que se distanciava era um pequeno alívio. Cada estação que passavam sem parar era uma camada a mais entre ela e a humilhação daquela manhã. A viagem durou 1 dia e meio, com uma parada durante a noite em uma cidade intermediária, onde precisou esperar por outro trem. Isabel dormiu pouco, sempre alerta, sempre preocupada com sua segurança como mulher sozinha viajando. Mas conseguiu chegar a São João del Rei sem incidentes graves. De lá, precisou contratar uma carroça que a levasse até a propriedade de sua avó, mais 2 horas de viagem por estradas de terra precárias. O sol já estava baixo quando finalmente chegaram. A casa era menor do que Isabel lembrava de sua infância. Uma construção simples de adobe, com telhado de telhas, paredes caiadas de branco, já descascando em vários pontos. Havia uma varanda na frente, com 2 cadeiras de balanço velhas. Ao redor, terras que um dia foram cultivadas, mas agora estavam tomadas por mato. Uma pequena horta que parecia estar sendo cuidada. Algumas galinhas ciscando no terreiro e, saindo da casa ao ouvir o barulho da carroça, um casal de idosos. Seu Germano e Dona Benedita eram os caseiros que cuidavam do lugar desde que a avó de Isabel falecera, quase 10 anos atrás. Ele devia ter uns 70 anos, baixo, magro, com mãos calejadas, de quem trabalhou a vida inteira na terra. Ela era um pouco mais nova, talvez 65, com um rosto redondo e gentil emoldurado por cabelos completamente brancos, presos em um coque. Ambos pareceram surpresos ao ver Isabel, mas não fizeram perguntas indiscretas. Dona Isabel, disse seu Germano tirando o chapéu de palha em um gesto de respeito. Não esperávamos visita. A casa não está preparada para receber gente de qualidade. Isabel desceu da carroça com a ajuda do condutor, que descarregou sua pequena mala e partiu depois de receber o pagamento. Não se preocupem, disse ela tentando sorrir. Não vim de visita. Vim para ficar. Por quanto tempo, ainda não sei. Espero que não se importem com a minha presença. Dona Benedita enxugou as mãos no avental e se aproximou. Seu olhar materno percebeu imediatamente que algo estava errado. Havia marcas de lágrimas no rosto de Isabel, apesar de ela ter tentado se recompor durante a viagem. Havia uma tristeza profunda em seus olhos, que não combinava com uma moça de sua idade. Ora, menina, disse a mulher com voz suave, esta é sua casa.
Sempre foi e sempre será. Venha, vou preparar um chá e algo para você comer. Deve estar exausta da viagem. A casa por dentro era simples, mas limpa. Dona Benedita claramente cuidava do lugar com carinho. Havia flores do campo em um jarro sobre a mesa, as janelas estavam abertas, deixando entrar ar fresco. O cheiro de pão assado ainda pairava na cozinha. Isabel foi levada para o único quarto da casa, pequeno mas acolhedor, com uma cama de solteiro coberta por uma colcha de retalhos que ela reconheceu como sendo feita por sua avó. Seu Germano e eu dormimos na casinha dos fundos, explicou Dona Benedita. Sempre mantivemos este quarto pronto, caso alguém da família viesse visitar. Vou buscar lençóis limpos. Isabel sentou-se na cama e, pela primeira vez desde aquela manhã terrível, permitiu-se sentir. O choque começou a passar e em seu lugar veio a dor. Não era apenas a dor da rejeição, mas a dor de ter sido enganada, de ter acreditado em promessas vazias, de ter permitido que seu valor fosse determinado por um homem que não a merecia. As lágrimas vieram finalmente, silenciosas e amargas. Ela chorou pelo vestido que não serviu para nada, pelos planos que viraram pó, pela ingenuidade de ter confiado. Chorou pela decepção de seus pais, pela vergonha que trouxera sobre eles sem culpa alguma. Chorou pela versão de si mesma que acordara naquela manhã cheia de esperanças e que morrera na sacristia de uma igreja. Quando Dona Benedita voltou com os lençóis, encontrou Isabel chorando e não disse nada. Apenas sentou-se ao seu lado e segurou sua mão, oferecendo o conforto silencioso de uma presença acolhedora. Naquela noite, Isabel dormiu profundamente pela primeira vez em dias. Não foi um sono tranquilo, mas foi restaurador. Quando acordou na manhã seguinte, o sol já estava alto e os sons do campo entravam pela janela aberta. Galinhas cacarejando, pássaros cantando, o mugido distante de uma vaca, o vento nas árvores. Eram sons completamente diferentes dos que estava acostumada na cidade. Eram sons de um mundo que continuava girando indiferente às tragédias pessoais. Levantou-se, lavou o rosto na bacia de água fresca que Dona Benedita havia deixado sobre a cômoda e vestiu-se com roupas simples. Quando saiu do quarto, encontrou a mesa posta com café fresco, pão, queijo, geleia de goiaba. Seu Germano já havia saído para cuidar dos animais, mas Dona Benedita estava na cozinha e sorriu ao vê-la. "Dormiu bem, menina?" Isabel assentiu. Melhor do que esperava. Durante o café, Dona Benedita não fez perguntas. Apenas conversou sobre coisas simples. A horta que estava dando bons legumes, as galinhas que estavam botando bem, o tempo que estava bom para a época. Isabel agradecia aquela normalidade. Depois de comer, ofereceu-se para ajudar. "Não precisa, Dona Isabel", protestou Dona Benedita. "A senhora está aqui para descansar." "Preciso fazer alguma coisa", respondeu Isabel. "Preciso manter minhas mãos ocupadas. Por favor, deixe-me ajudar." E assim começou sua nova rotina. Nos dias que se seguiram, Isabel trabalhou. Trabalhou mais do que jamais havia trabalhado em sua vida. Ajudou Dona Benedita na horta, aprendendo a cuidar de plantas que nunca tinha visto antes. Ajudou seu Germano a consertar cercas, a alimentar os animais, a limpar o galinheiro. As tarefas eram simples, repetitivas e exatamente o que ela precisava. Não havia espaço para pensar no passado quando suas mãos estavam ocupadas com terra e ferramentas. As cartas de seus pais começaram a chegar na segunda semana. Eram cartas cheias de preocupação e amor. Contavam como a cidade inteira comentara o escândalo durante dias. Como a família Tavares mantinha-se reclusa, envergonhada pela covardia de Rodolfo. Como alguns comerciantes haviam deixado de fazer negócios com o juiz em protesto silencioso. Como seu Joaquim mantinha a venda aberta, com a cabeça erguida, sem dar satisfações a ninguém. Isabel respondia às cartas garantindo que estava bem, que estava segura, que o trabalho no campo a estava ajudando a curar. Não mencionava que chorava todas as noites antes de dormir. Não mencionava que acordava às vezes no meio da madrugada, com o coração acelerado, revivendo aqueles momentos terríveis na sacristia. Não mencionava que a raiva e a tristeza alternavam-se dentro dela como marés. Às vezes, uma mais forte, às vezes a outra, mas nunca completamente ausentes. Um mês se passou. Depois 2. Isabel sentia-se mudando. Suas mãos, antes macias e cuidadas,
agora tinham calos. Sua pele, antes protegida do sol, agora estava bronzeada. Seu corpo, antes acostumado com tarefas leves, agora estava mais forte. Mas as mudanças não eram apenas físicas. Algo dentro dela estava se reconstruindo de forma diferente. Ela não era mais a moça que sonhava com casamento e segurança. Estava se tornando alguém que encontrava paz na simplicidade, que valorizava silêncios sobre conversas vazias, que media valor por caráter e não por posição social. Foi em uma tarde quente de março que Isabel ouviu o som de cavalos se aproximando. Ela estava na horta, de joelhos na terra, arrancando ervas daninhas que insistiam em crescer entre os pés de tomate. Seu Germano estava consertando o telhado do galinheiro. Dona Benedita preparava o almoço na cozinha. Era uma cena tranquila, rotineira, até que o som dos cascos quebrou aquela paz. Isabel levantou-se, limpando as mãos no avental sujo de terra. Eram 3 cavaleiros. Ela podia ver à distância. Visitantes eram raros ali. A propriedade ficava em uma estrada secundária, longe dos caminhos principais. Seu coração acelerou com uma pontada de medo irracional. E se fosse Rodolfo? E se ele tivesse descoberto onde ela estava e viesse para mais humilhações? Ela se forçou a respirar fundo. Não seria ele. Rodolfo nunca sairia de seu conforto urbano para procurá-la. À medida que os cavaleiros se aproximavam, Isabel conseguiu distinguir melhor suas silhuetas. O homem à frente montava com postura ereta, quase militar. Devia ter uns 40 anos, usando roupas de viagem de boa qualidade, mas empoeiradas pela estrada. Os outros 2 eram claramente empregados, um mais velho e outro mais jovem, ambos levando sacolas de viagem nas celas. Seu Germano desceu do telhado e foi ao encontro dos visitantes, secando as mãos em um pano. "Boa tarde, senhores", disse o velho caseiro com educação cautelosa. "Posso ajudar?" O homem à frente desmontou com movimentos fluidos, revelando uma altura considerável e ombros largos. Tinha cabelos escuros com fios grisalhos nas têmporas, olhos castanhos observadores, uma barba bem aparada que emoldurava um rosto de traços marcados. Havia algo nele que transmitia autoridade, mas não arrogância, respeito, mas não superioridade. "Boa tarde", respondeu ele com voz profunda e clara. "Meu nome é Miguel Albuquerque. Sou proprietário da fazenda Santa Clara, a cerca de 5 léguas daqui. Estou procurando a residência da família Silva. Me disseram na cidade que seria nesta direção." Isabel sentiu seu estômago revirar. Alguém de Santos Dumont a encontrara, mas o sobrenome estava errado. Ela era Mendes da Silva, não apenas Silva, e ele não parecia conhecê-la. Seu Germano olhou em direção a Isabel, incerto sobre como proceder. Ela se aproximou lentamente, ainda consciente de sua aparência desalinhada, com terra nas mãos e nos joelhos. "Eu sou Isabel Mendes da Silva", disse, mantendo a voz firme. "Esta propriedade pertence à minha família." "Como posso ajudá-lo?" Miguel Albuquerque virou-se para ela, e Isabel viu seus olhos estudá-la rapidamente. Não era um olhar invasivo ou desrespeitoso, mas analítico, como se ele estivesse avaliando com quem estava lidando. "Senhorita Silva", ele fez uma leve reverência, um gesto educado, mas não exagerado. "Perdoe a intrusão. Vim falar sobre um assunto de negócios. Tenho interesse em comprar terras nesta região para a expansão da minha fazenda de café. Soube que esta propriedade pode estar disponível para venda." Isabel piscou surpresa. "Quem lhe disse isso?" "O tabelião de São João del Rei mencionou que esta terra estava praticamente abandonada há anos, sem cultivo ativo, mantida apenas por caseiros. Assumi que a família poderia estar interessada em vender." Ela sentiu uma pontada de irritação. A terra não estava abandonada, estava sendo cuidada, mesmo que modestamente. E a ideia de vendê-la, de perder o único refúgio que tinha, fez algo se apertar em seu peito. "O senhor assumiu errado", respondeu com mais firmeza do que pretendia. "Esta propriedade não está à venda. Foi herança de minha avó e pretendo mantê-la." Miguel arqueou uma sobrancelha, claramente não esperando aquela resposta. "Entendo, mas posso fazer uma oferta generosa. Esta terra, embora mal aproveitada, tem bom potencial para cultivo de café. Solo adequado, acesso à água, localização razoável. Poderia oferecer um valor que certamente compensaria qualquer apego sentimental." A maneira como disse "apego sentimental" tocou um nervo.
como se os sentimentos de Isabel fossem irrelevantes diante do lucro potencial, como se ela fosse apenas mais uma camponesa ignorante, que não entendia o valor real das coisas. Senhor Albuquerque, disse Isabel, cruzando os braços sobre o peito, agradeço seu interesse, mas minha resposta é não. Esta terra não está à venda por nenhum valor. Agora, se me dá licença, tenho trabalho a fazer. Ela virou-se para voltar à horta, mas a voz dele a deteve. Perdoe-me se soei insensível, disse Miguel, e havia algo diferente em seu tom agora. Menos negociante, mais humano. Não era minha intenção diminuir o valor que esta propriedade tem para a senhorita. Apenas pensei em fazer uma proposta honesta, mas respeito sua decisão. Isabel virou-se novamente para encará-lo. Havia sinceridade em seu rosto, e cansaço também, ela notou. Olheiras profundas, linhas de tensão ao redor da boca, uma tristeza sutil nos olhos que ela reconhecia porque via a mesma tristeza no espelho todos os dias. O senhor viajou muito para chegar até aqui, disse ela, suavizando um pouco o tom. Dona Benedita pode preparar café e algo para comer antes de vocês voltarem. Miguel hesitou, claramente surpreso com o gesto de hospitalidade após a recusa. Não queremos causar mais transtorno. Não é transtorno, interrompeu Isabel. É educação básica. Venham. Ela chamou Dona Benedita, que prontamente começou a preparar café e biscoitos. Os empregados de Miguel foram levados por seu germano para a sombra dos fundos, onde poderiam descansar e comer também. Isabel e Miguel sentaram-se na varanda, naquelas velhas cadeiras de balanço, com uma pequena mesa entre eles onde Dona Benedita colocou a bandeja com o café. Durante alguns minutos, beberam em silêncio. Isabel observava o fazendeiro discretamente. Ele tinha boa postura, mas parecia carregado, como se o peso do mundo estivesse em seus ombros. Havia algo de controlado em seus movimentos, uma contenção que sugeria alguém acostumado a guardar emoções. A senhorita vive aqui sozinha? Perguntou ele finalmente, quebrando o silêncio. Com os caseiros, respondeu Isabel. Estou aqui temporariamente cuidando da propriedade. Temporariamente, ele repetiu, como se testando a palavra. Então talvez no futuro a situação mude e a oferta de compra possa ser reconsiderada. Isabel quase sorriu da persistência dele. Ou talvez eu decida ficar permanentemente e transformar esta propriedade em algo produtivo por conta própria. Miguel tomou mais um gole de café, estudando-a com interesse renovado. A senhorita tem experiência com agricultura? Nenhuma, admitiu Isabel. Mas estou aprendendo. Seu germano tem conhecimento suficiente para me ensinar o básico. E o que não sei, posso aprender. Ele assentiu lentamente, como se avaliando se ela era ingênua ou corajosa. Agricultura não é fácil, especialmente para alguém sem capital inicial, sem equipamentos, sem mão de obra. Café, então, nem se fala. Requer investimento significativo, anos até a primeira colheita rentável, conhecimento técnico específico. Não estou interessada em café, disse Isabel. Pensei em começar com algo menor. Legumes, frutas, talvez alguns porcos. Produtos que posso vender no mercado local. Miguel inclinou a cabeça, considerando. Uma abordagem sensata para começar. Mas ainda assim vai precisar de ajuda. Não pode fazer tudo sozinha. Por que o senhor se importa? Perguntou Isabel, genuinamente curiosa. Se não vou vender a terra, por que dar conselhos? Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para o horizonte onde o sol começava a baixar. Porque sei como é tentar recomeçar, disse finalmente, sua voz mais baixa. Sei como é querer construir algo novo quando tudo desmoronou. Isabel sentiu algo se mexer dentro dela. Reconhecimento, talvez. Ou simpatia. O senhor também está recomeçando? Arriscou. Miguel olhou para ela e, pela primeira vez, sua máscara de negociante sério caiu um pouco. Minha esposa faleceu há 2 anos, disse simplesmente. Febre puerperal, 3 dias após o parto. O bebê não sobreviveu 1 semana. Desde então tenho me mantido ocupado com a fazenda, expandindo, comprando terras, construindo. Porque se eu ficar quieto, os pensamentos vêm. Isabel sentiu seu coração apertar. Ela conhecia aquela dor. Não era a mesma que a dela, mas era dor verdadeira. Era perda real. Sinto muito, disse, e ela quis dizer isso. Deve ter sido terrível. Foi, ele admitiu. Ainda é. Mas a vida continua, não é? Ou fingimos que continua até que um dia olhamos para trás e percebemos que realmente estamos vivendo de novo, mesmo que diferente do que era antes.
Eles ficaram sentados em silêncio compartilhado. Dois estranhos que, de repente, não eram mais tão estranhos assim. Ambos carregando suas próprias feridas. Ambos tentando encontrar um caminho em meio aos escombros do que suas vidas deveriam ter sido. Quando Miguel finalmente se levantou para partir, ele virou-se para Isabel uma última vez. Se mudar de ideia sobre a venda, a oferta permanece aberta. Mas se decidir ficar e trabalhar a terra e precisar de conselhos sobre agricultura, pode me procurar. Vizinhos devem se ajudar. Vizinhos? Isabel ergueu uma sobrancelha. 5 léguas de distância faz de nós vizinhos? No interior faz. Ele respondeu com um pequeno sorriso, o primeiro que ela via no rosto dele. Especialmente quando não há muitos por perto. Ele montou seu cavalo com a mesma graça fluida com que descera. Boa tarde, senhorita Silva. Obrigado pelo café. Senhor Albuquerque, ela acenou enquanto ele e seus empregados partiam. Isabel ficou na varanda até eles desaparecerem no horizonte. Algo naquele encontro a havia deixado inquieta. Não de forma ruim, apenas diferente. Era a primeira conversa real que tinha com alguém além dos caseiros desde que chegara. E Miguel Albuquerque não a tratara como uma coitada, como uma vítima, como alguém que precisava de pena. Tratara-a como igual, mesmo quando discordaram. Havia respeito naquilo que ela não esperava encontrar. Naquela noite, enquanto escrevia mais uma carta para seus pais, Isabel mencionou o visitante brevemente. Um fazendeiro veio hoje oferecendo comprar a propriedade. Recusei, claro, mas ele me fez pensar que talvez eu possa realmente fazer algo produtivo aqui. Transformar este lugar em mais do que apenas um esconderijo. Fazer dele um lar de verdade. Ela não mencionou os olhos tristes do fazendeiro, nem a forma como ele falara de recomeços. Algumas coisas eram pessoais demais para compartilhar, mesmo com os pais. Os dias voltaram à sua rotina, mas agora com um propósito renovado. Isabel começou a fazer planos. Conversou longamente com seu germano sobre o que a terra poderia produzir. Ele ficou animado com o interesse dela, e juntos desenharam estratégias. Começariam expandindo a horta, depois construiriam um chiqueiro adequado para criar porcos, talvez algumas cabras para leite e queijo. Nada grandioso, mas sustentável. Uma semana depois da visita de Miguel, Isabel foi à cidade pela primeira vez desde que chegara. Precisava comprar ferramentas, sementes, algumas coisas que não tinham na propriedade. Dona Benedita a acompanhou, insistindo que uma moça não deveria ir sozinha à cidade. São João del Rei era maior do que Santos Dumont, mais antiga, com igrejas barrocas imponentes e ruas de pedra. Isabel gostou do anonimato que a cidade oferecia. Ninguém a conhecia. Ninguém sabia sua história. Estavam na loja de ferragens quando Isabel ouviu uma voz conhecida. Senhorita Silva. Ela se virou e encontrou Miguel Albuquerque entrando na loja, parecendo levemente surpreso de vê-la. Senhor Albuquerque, ela cumprimentou. Fazendo compras também? Sempre há algo que precisa ser consertado em uma fazenda, ele respondeu com um meio sorriso. E a senhorita, começando seus planos de agricultura? Tentando, admitiu Isabel. Mas confesso que estou um pouco perdida em meio a tantas opções. Não sei direito o que preciso. Miguel hesitou. Depois ofereceu. Se quiser, posso ajudá-la a escolher. Tenho alguma experiência com ferramentas. Isabel avaliou a oferta. Parte dela queria recusar, manter sua independência, não dever favores. Mas a parte prática reconhecia que realmente não sabia o que estava fazendo. Agradeço a ajuda, disse finalmente. Durante a hora seguinte, Miguel a guiou pela loja, explicando para que servia cada ferramenta, quais eram essenciais, quais podiam esperar. Ele era paciente, nunca condescendente, tratando suas perguntas com seriedade. Este tipo de enxada é melhor para solo mais duro, explicava. Esta pá é boa para cavar buracos para plantio. Este ancinho serve para preparar canteiros. Isabel absorvia tudo, fazendo anotações mentais. Quando chegaram ao balcão para pagar, ela havia selecionado um conjunto básico, mas completo de ferramentas. O valor era considerável, consumindo uma boa parte de suas economias, mas era um investimento necessário. Posso dar uma sugestão não solicitada? Disse Miguel, enquanto ela pagava. Isabel olhou para ele, curiosa. Depende da sugestão. Há um senhor que conheço, seu Alberto. Tem uma pequena propriedade perto da minha. Ele é excelente com porcos. Se a senhorita está pensando em criação, ele poderia vender alguns leitões e dar conselhos sobre manejo.
Posso apresentá-lo se quiser. Isabel considerou. Era um gesto gentil, útil, e não havia razão para recusar ajuda legítima apenas por orgulho. Isso seria muito útil, obrigada. Eles saíram da loja juntos, Dona Benedita seguindo atrás, carregando algumas das compras menores. Na rua, Miguel virou-se para Isabel. Vou estar na região da propriedade da senhorita semana que vem, supervisionando alguns trabalhos. Posso passar e levar a senhorita até a propriedade do seu Alberto, se for conveniente. Não quero causar transtorno, disse Isabel, mas ele acenou descartando a preocupação. Não é transtorno. Como eu disse, vizinhos devem se ajudar. Havia algo no jeito que ele disse vizinhos, que fez Isabel sorrir levemente. Então agradeço. Qualquer dia da semana serve para mim. Quarta-feira pela manhã, então, decidiu Miguel. Passo por volta das 9 horas? Isabel concordou, e eles se despediram. No caminho de volta para casa, Dona Benedita comentou: parece um homem de bem esse fazendeiro. Educado, prestativo. Parece, concordou Isabel, não querendo elaborar sobre o que pensava de Miguel Albuquerque. Na quarta-feira seguinte, Miguel chegou pontualmente às 9 da manhã. Desta vez veio sozinho, montando um cavalo castanho robusto. Isabel já estava pronta, vestida com roupas práticas de trabalho. Seu germano trouxera a égua mais mansa do pequeno estábulo, e Isabel montou com alguma dificuldade. Não era cavaleira experiente, mas conseguiu se manter na sela com dignidade razoável. A cavalgada até a propriedade de seu Alberto levou 40 minutos. Miguel manteve um ritmo confortável, ocasionalmente apontando pontos de referência no caminho. Aquele morro ali marca a divisa da minha fazenda, dizia. Aquele córrego nunca seca, mesmo no auge da seca. Aquela área de mata é preservada por acordo entre os fazendeiros locais. Isabel apreciava os comentários. Estava aprendendo sobre a região, entendendo o lugar que agora chamava de lar. Seu Alberto era um homem de meia idade, atarracado, com mãos enormes e um sorriso aberto. Sua propriedade era pequena, mas impecavelmente cuidada. Os chiqueiros eram limpos, bem construídos, e os porcos pareciam saudáveis e bem alimentados. Senhorita Silva quer começar com quantos? Perguntou depois que Miguel fez as apresentações. Aconselho começar com 3 ou 4 leitoas. Em 6 meses estão prontas para a reprodução e daí pode expandir o plantel. Isabel fez perguntas, muitas perguntas, sobre alimentação, sobre doenças comuns, sobre a construção adequada de chiqueiros, sobre mercado e preços. Seu Alberto respondia tudo com paciência, claramente feliz em compartilhar seu conhecimento. No final, Isabel comprou 4 leitoas jovens que seriam entregues na semana seguinte junto com sacos de ração inicial e instruções detalhadas. No caminho de volta, Miguel estava mais falante. A senhorita aprende rápido, comentou. Fez todas as perguntas certas. Não posso me dar ao luxo de cometer erros por ignorância, respondeu Isabel. Cada decisão precisa ser bem pensada. Ele olhou para ela com uma expressão que ela não soube interpretar. A senhorita fala como alguém que aprendeu isso da forma difícil. Isabel não respondeu imediatamente. Eles cavalgaram em silêncio por alguns minutos antes que ela finalmente dissesse: todos aprendemos da forma difícil, eventualmente. É parte da vida. Verdade, concordou Miguel suavemente. Mas alguns aprendem lições mais duras que outros. Havia algo na voz dele que fez Isabel olhar em sua direção. Ele mantinha os olhos na estrada à frente, mas ela podia ver a tensão em sua mandíbula, a tristeza que nunca estava longe de seus olhos. O senhor ainda pensa nela todos os dias? Perguntou Isabel baixinho, sabendo que ele entenderia sobre quem ela falava. Miguel não fingiu não entender. Todos os dias, admitiu. Às vezes acho que estou melhorando, que a dor está diminuindo. Então algo pequeno acontece. Uma música que ela gostava, o cheiro de uma flor que ela cultivava, e tudo volta com força total. E o bebê? Isabel sabia que estava sendo invasiva, mas algo na abertura dele a encorajava a perguntar. Um menino, disse Miguel, sua voz ficando rouca. Viveu 6 dias. Nunca o segurei. Quando minha esposa morreu, eu não conseguia nem olhar para ele. E então ele também se foi, e vivi com a culpa de não ter lhe dado nem mesmo esse consolo final. Isabel sentiu lágrimas queimarem seus olhos. A dor dele era palpável, crua mesmo 2 anos depois. Sinto muito, disse, sabendo que as palavras eram inadequadas, mas necessárias.
pela sua esposa e pelo seu filho, e sinto que carregue culpa por algo que não foi sua responsabilidade. Dor nos faz pensar coisas irracionais sobre nós mesmos. Ele olhou para ela então, realmente olhou, e Isabel viu reconhecimento em seus olhos. A senhorita também carrega algo pesado. Não foi uma pergunta. Por isso está aqui, escondida em uma propriedade remota, trabalhando como se estivesse tentando se esgotar fisicamente. Isabel desviou o olhar. Não estou escondida. Estou recomeçando. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, disse Miguel gentilmente. Eles chegaram à propriedade de Isabel antes que ela precisasse responder. Ao desmontar, Miguel segurou as rédeas de ambos os cavalos por um momento. Senhorita Silva, sei que mal nos conhecemos, mas se algum dia precisar conversar, ou simplesmente de companhia silenciosa, minha porta está aberta. Às vezes ajuda a falar com alguém que entende o peso de recomeços. Isabel olhou para aquele homem alto, com seus olhos tristes e sua bondade inesperada. Obrigada, Sr. Albuquerque, e o mesmo vale para o senhor. Ele assentiu, montou novamente e partiu. Isabel ficou observando até ele desaparecer, sentindo algo estranho no peito. Não era atração, pelo menos não no sentido romântico. Era algo mais profundo e mais simples. Era conexão. Era o reconhecimento de duas almas feridas que, de alguma forma, encontraram uma a outra no meio do nada, sem julgamentos, sem expectativas, apenas com compreensão mútua. Nas semanas que se seguiram, Miguel passou a aparecer com alguma regularidade. Nunca sem motivo claro, sempre havia uma desculpa. Estava na região e trouxe mudas de hortaliças que sobraram em sua fazenda. Seu Alberto mandou recados sobre os porcos. Havia uma feira de animais na cidade e talvez Isabel quisesse ir. Ela aceitava as visitas, os gestos de ajuda, porque reconhecia pelo que eram. Tentativas de um homem solitário de construir conexões humanas novamente. E Isabel descobriu que apreciava a companhia dele. Miguel era inteligente, bem informado, capaz de conversar sobre diversos assuntos. Ele a tratava como igual, nunca condescendente, sempre interessado em suas opiniões. Ele não fazia perguntas invasivas sobre seu passado, assim como ela respeitava o dele. Eles existiam no presente, construindo uma amizade baseada no que eram agora, não no que haviam sido. Um dia, durante uma dessas visitas, eles estavam sentados na varanda depois de um almoço simples que Dona Benedita havia preparado. Miguel observava Isabel costurar um rasgo em um saco de grãos, suas mãos trabalhando com eficiência, nascida da prática recente. A senhorita mudou desde que a conheci, comentou ele. Isabel ergueu os olhos do trabalho. Como assim? Estava mais defensiva naquele primeiro dia, como um animal ferido, pronta para morder qualquer um que se aproximasse. Agora há mais paz em seus olhos. Isabel considerou as palavras. Seria verdade? Ela se sentia diferente, certamente. O trabalho físico constante havia exaurido muito da raiva que carregava. A solidão do campo havia lhe dado espaço para processar a dor, sem a pressão de olhares julgadores. Acho que o senhor está certo, admitiu. Estar aqui me deu tempo para curar, pelo menos começar a curar. E também me ensinou que posso ser mais forte do que pensava. Posso fazer coisas que nunca imaginei ser capaz. E o que a trouxe aqui? Miguel perguntou suavemente. Se não for muito invasivo perguntar, não precisa responder se não quiser. Isabel parou de costurar. Por tanto tempo havia guardado aquela história envergonhada, ferida demais para compartilhar. Mas olhando para Miguel, para sua expressão gentil e sem julgamento, sentiu que talvez pudesse falar. Talvez fosse hora de tirar aquele peso do peito. Fui abandonada no altar, disse simplesmente, observando a reação dele. Miguel não pareceu chocado, apenas triste por ela. No dia do meu casamento, na frente de 200 pessoas, meu noivo decidiu não aparecer. Enviou uma carta dizendo que eu não era adequada socialmente para seus planos de carreira. Então, fugi para cá porque não conseguia encarar a cidade inteira sabendo o que havia acontecido. Que tipo de homem faz isso? Disse Miguel, e havia raiva genuína em sua voz. Que tipo de covarde humilha uma mulher publicamente em vez de ter a decência de uma conversa privada? Um homem que nunca me amou de verdade, respondeu Isabel, e percebeu que podia dizer isso agora sem que doesse tanto. Um homem que via nosso casamento como transação, não como parceria. Levei tempo para aceitar isso, mas agora vejo que ele me fez um favor. Melhor descobrir seu caráter antes do casamento do que depois.
Miguel assentiu lentamente. Ainda assim, a dor da traição é real, e a humilhação pública torna tudo pior. Sim, concordou Isabel. Mas estar aqui me ensinou algo importante. Eu não preciso da aprovação da sociedade para ter valor. Não preciso de um marido para ser completa. Posso construir uma vida por conta própria, nos meus próprios termos, e essa vida pode ser satisfatória e significativa. É uma lição valiosa, disse Miguel, e difícil de aprender. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando validação externa. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido em pensamentos. Então, Miguel falou novamente, sua voz baixa e sincera. Senhorita Silva, posso dizer algo que pode ser impróprio? Isabel o encarou, curiosa e levemente apreensiva. Depende do que for. O homem que a abandonou foi um tolo, disse Miguel, segurando seu olhar, não por causa de sua posição social ou conexões, mas porque claramente não reconheceu a força de caráter que a senhorita possui, a resiliência, a determinação, a capacidade de se reconstruir. Essas são qualidades raras e preciosas. Ele perdeu algo valioso por pura estupidez. Isabel sentiu o rosto esquentar. Não era exatamente uma declaração romântica, mas vinda de Miguel, aquelas palavras significavam muito. Eram sinceras, ponderadas, vindas de alguém que conhecia dor e perda, que entendia o verdadeiro valor das coisas. Obrigada, disse suavemente. Isso significa mais do que o senhor imagina ouvir. Apenas falei a verdade, respondeu Miguel, voltando a olhar para o horizonte. Os meses passaram, e o verão deu lugar ao outono. A propriedade de Isabel começou a prosperar sob seus cuidados. As hortas produziam abundantemente. Os porcos engordavam saudáveis. Ela começou a vender excedentes no mercado da cidade, fazendo contatos, construindo uma pequena reputação como produtora confiável. O dinheiro que entrava não era muito, mas era suficiente para cobrir despesas e ainda guardar um pouco. Sua correspondência com os pais continuava regular. Eles haviam aceitado que ela não voltaria tão cedo, talvez nunca. Nas cartas contavam que o escândalo havia se tornado velho, substituído por novos acontecimentos na cidade. Rodolfo Tavares havia se casado com a filha de um político de outra cidade, um casamento claramente arranjado para benefício mútuo das famílias. Ninguém falava mais de Isabel, exceto ocasionalmente com Piedade, que ela preferiu à zombaria. Uma tarde de maio, com o ar ficando mais fresco e as primeiras folhas começando a cair, Miguel apareceu sem aviso, mas desta vez era diferente. Ele parecia nervoso, inquieto, como alguém prestes a fazer algo importante. Isabel notou imediatamente. Aconteceu algo? Perguntou preocupada. Não, nada de ruim. Ele se apressou em tranquilizá-la. Apenas, preciso falar com a senhorita sobre algo importante. Podemos conversar? Isabel levou-o para a varanda, seu coração acelerando sem saber por quê. Sentaram-se nas cadeiras de balanço, e por um momento, Miguel apenas olhou para as mãos, reunindo palavras. Finalmente ele começou a falar. Senhorita Silva, Isabel, nos últimos meses a senhorita se tornou importante para mim. Mais importante do que imaginei que alguém poderia se tornar de novo. Isabel sentiu seu coração apertar. Ela sabia o que estava vindo e não sabia se estava pronta. Miguel, por favor, deixe-me terminar. Ele pediu gentilmente. Não estou declarando amor eterno. Não acredito que isso seja possível para nenhum de nós depois do que passamos. Mas estou dizendo que encontrei em sua companhia algo que não esperava encontrar de novo. Paz, compreensão, uma conexão que não exige que eu finja ser algo que não sou. Eu sinto o mesmo, admitiu Isabel, porque era verdade. Sua amizade tem sido importante para mim. Tem me ajudado a curar. Amizade, repetiu Miguel, e então olhou diretamente para ela. E se pudesse ser mais? Não estou falando de romance apaixonado ou grandes gestos. Estou falando de parceria, de duas pessoas que entendem dor e perda, que estão reconstruindo suas vidas, fazendo isso juntas. De companheirismo, respeito e a possibilidade de algo mais crescer com o tempo. Isabel sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Parte dela queria dizer sim imediatamente. Miguel era um homem bom, gentil, que a respeitava genuinamente, mas outra parte, a parte que ainda carregava cicatrizes, hesitava. Tenho medo, confessou. Medo de confiar de novo. Medo de que a história se repita de formas diferentes.
Medo de não ser suficiente. Você é mais do que suficiente, disse Miguel com firmeza. E eu não sou Rodolfo Tavares. Não a estou avaliando por critérios sociais ou calculando vantagens. Estou apenas um homem cansado de estar sozinho, pedindo a uma mulher que respeito profundamente que considere construir algo novo comigo. Preciso de tempo, disse Isabel. Não para decidir se o senhor é um bom homem, isso eu já sei, mas para ter certeza de que estou fazendo isso pelos motivos certos. Não quero aceitar por medo da solidão ou por conveniência. Se formos fazer isso, quero fazer com honestidade completa. Miguel assentiu, claramente esperando aquela resposta. Entendo. E não tenho pressa. Já esperei 2 anos para sentir qualquer coisa de novo. Posso esperar mais um pouco. Apenas saiba que minha proposta é sincera e permanecerá aberta enquanto a senhorita precisar. Ele se levantou para ir embora, mas Isabel segurou sua mão. Miguel, obrigada por sua honestidade, por seu respeito, por não me pressionar. São qualidades raras. Ele apertou a mão dela suavemente. Você merece nada menos que respeito, Isabel. Merece alguém que espere, que entenda, que valorize quem você é. E se eventualmente decidir que esse alguém não sou eu, ainda serei grato pela amizade que construímos. Depois que ele partiu, Isabel ficou na varanda até o sol se pôr, pensando. Pensou sobre Rodolfo e sua traição. Pensou sobre a mulher que era naquele dia terrível na igreja, assustada e humilhada. Pensou sobre a mulher que havia se tornado mais forte, mais independente, mais consciente de seu próprio valor. E pensou sobre Miguel, sobre sua bondade constante, sobre como ele a fazia sentir segura sem se sentir pequena. Naquela noite, escreveu uma longa carta para seus pais. Contou sobre Miguel, sobre sua proposta, sobre suas dúvidas e esperanças. Pediu conselhos mesmo sabendo que a decisão final seria apenas dela. A resposta veio 3 semanas depois. Seu pai escreveu com sua caligrafia firme. Filha, apenas você pode saber o que seu coração deseja. Mas posso dizer que um homem que espera, que respeita seu tempo, que não exige mas oferece, é um homem que entende o verdadeiro significado de parceria. Rodolfo nunca esperou nada. Sempre exigiu, sempre tomou. Compare os dois e terá sua resposta. Sua mãe adicionou um bilhete separado. Minha querida Isabel, você não precisa de casamento para ser feliz ou completa, mas se escolher casar, que seja com alguém que a faça sentir mais forte, não mais fraca. Alguém que adicione à sua vida, não que subtraia. Pelo que descreveu, esse Miguel parece ser esse tipo de homem, mas confie em seu instinto. Ele a guiou bem até agora. Isabel guardou as cartas e continuou sua rotina. Os dias ficaram mais frios com a chegada do inverno. Ela plantou culturas de estação fria, cuidou dos animais, fez melhorias na propriedade e pensou. Pensou muito. Miguel continuou visitando, mas manteve certa distância, respeitando seu pedido de tempo. Suas conversas permaneceram amigáveis, mas sem pressão, sem expectativas não ditas. Foi em uma manhã de julho, com geada cobrindo o chão e o ar tão frio que formava névoa ao respirar, que Isabel tomou sua decisão. Ela acordou com clareza incomum, como se uma névoa interna tivesse finalmente se dissipado. Vestiu-se com cuidado, disse a seu germano que ia à fazenda Santa Clara e partiu antes que pudesse mudar de ideia. A cavalgada levou 1h30. Isabel tinha visitado a fazenda de Miguel apenas uma vez antes, brevemente, mas lembrava do caminho. Era uma propriedade impressionante, muito maior que a dela. Campos de café bem cuidados se estendiam por morros ondulantes. A casa principal era grande, de 2 andares, pintada de branco com janelas verdes. Havia dependências para trabalhadores, estábulos, tulhas para armazenar café, tudo organizado e eficiente. Isabel foi recebida por um capataz que a levou até a casa. Miguel estava em seu escritório, disse o homem, mas certamente receberia a visita. Ele bateu na porta, anunciou a visita, e a expressão de surpresa de Miguel quando viu Isabel era genuína. Isabel, ele se levantou rapidamente. Aconteceu algo? Está tudo bem? Está tudo bem, ela assegurou. Vim porque preciso falar com você. Se este é um momento ruim, não é. Ele interrompeu, dispensando o capataz e fechando a porta. Nunca é um momento ruim para sua visita. Por favor, sente-se. Isabel sentou-se em uma cadeira de couro em frente à escrivaninha dele, de repente nervosa. Miguel permaneceu de pé, claramente apreensivo sobre o que ela diria.
Passei os últimos meses pensando, começou Isabel, sobre o que você propôs, sobre o que eu quero, sobre quem eu sou agora versus quem eu era. E chegou a uma conclusão? Miguel perguntou cuidadosamente. Sim, Isabel respirou fundo. Concluí que tenho medo. Medo de confiar, medo de ser vulnerável, medo de que a história se repita. Mas também concluí que deixar o medo ditar minha vida seria dar a Rodolfo uma vitória que ele não merece. Ele não devia ter o poder de me impedir de seguir em frente. Miguel deu um passo à frente, esperança crescendo em seus olhos. Isabel, deixe-me terminar, ela pediu. Não estou aceitando sua proposta por desespero ou solidão. Não estou aceitando porque acho que preciso de casamento para ser válida. Estou aceitando porque, nos últimos meses, você provou ser exatamente o tipo de parceiro que eu precisaria se fosse me casar novamente. Alguém que respeita minha independência, que valoriza meu trabalho, que não tenta me mudar ou me controlar. Eu estou aceitando, ele continuou, porque quando penso no futuro, a versão que me faz mais feliz é aquela onde você está presente, não como meu salvador ou protetor, mas como meu companheiro, meu amigo, meu parceiro. Estou aceitando porque confio em você de uma forma que não achei que pudesse confiar em alguém de novo. Miguel atravessou a distância entre eles em 2 passadas longas, ajoelhando-se diante de sua cadeira e tomando suas mãos. Isabel, prometo que honrarei essa confiança todos os dias. Não serei perfeito, cometeremos erros, mas prometo sempre tratar você com respeito, sempre valorizar suas opiniões, sempre trabalhar ao seu lado como igual. Eu sei, disse Isabel, e descobriu que realmente sabia. Não havia dúvidas, não havia medos paralisantes, apenas certeza tranquila de que estava fazendo a escolha certa pelos motivos certos. Então sim, Miguel, sim, vou casar com você. Ele se levantou, puxando-a para um abraço que foi caloroso, mas respeitoso, significativo, mas não invasivo. Isabel encostou a cabeça em seu ombro e sentiu algo se resolver dentro dela. Isto não era o romance de contos de fadas que ela havia imaginado quando mais jovem. Era algo melhor, era real, construído sobre fundações sólidas de respeito mútuo e compreensão genuína. Eles passaram o resto da manhã conversando sobre planos práticos. Miguel insistiu que Isabel poderia manter sua propriedade, que não precisava abandonar o que havia construído. Podemos viver aqui durante as estações de plantio e colheita do café, sugeriu, e em sua propriedade nas outras épocas. Ou você pode continuar administrando sua terra enquanto eu cuido da minha, e nos encontramos regularmente. Não precisa haver regras rígidas. Acho que seria bom manter ambas as propriedades, disse Isabel pensativa. A minha para culturas menores e animais, a sua para café. Poderíamos torná-las complementares, não competitivas. Miguel sorriu. Vê? Já está pensando como parceira de negócios. É exatamente esse tipo de perspectiva que aprecio em você. Eles decidiram casar-se discretamente, sem grande cerimônia. Nenhum dos dois queria pompa ou multidões. Uma cerimônia simples na igreja de São João del Rei, apenas com testemunhas necessárias e talvez alguns amigos próximos. Seus pais deveriam estar presentes, disse Miguel. Sei que vivem longe, mas é um momento importante. Eles deveriam estar aqui. Isabel concordou, tocada pela consideração dele. Ela escreveu imediatamente para seus pais, contando as novidades e convidando-os para a cerimônia. A resposta chegou por telegrama em vez de carta. Partindo semana que vem. Mal podemos esperar para conhecer ele. Te amamos, mãe e pai. Os preparativos levaram 1 mês. Não havia muito a fazer, intencionalmente. Isabel não queria nada que lembrasse sua primeira tentativa de casamento. Sem vestido elaborado, sem flores excessivas, sem lista de convidados interminável. Apenas uma cerimônia significativa entre 2 pessoas que escolhiam construir uma vida juntas. Ela comprou um vestido simples, mas bonito, azul claro, apropriado para uma noiva que não era mais jovem nem ingênua. Seus pais chegaram 3 dias antes da cerimônia. O reencontro foi emocional. Dona Carmen chorou ao abraçar a filha, comentando como ela estava diferente, mais madura, mais forte. Seu Joaquim apertou Miguel em um abraço e disse baixinho, «Cuide bem da minha filha, ou responderá a mim». Miguel respondeu com seriedade, «Pretendo cuidar dela pelo resto de minha vida, senhor. Tem minha palavra». Na noite anterior ao casamento, Isabel e sua mãe ficaram acordadas conversando. «Você tem certeza, filha?» perguntou Dona Carmen.
Não por duvidar dele, mas por você. Está fazendo isso pelos motivos certos? Estou, mãe. Isabel segurou a mão de sua mãe. Não estou me casando por medo ou pressão. Estou me casando porque escolho isso. Miguel me faz sentir segura sem me fazer sentir fraca. Me desafia sem me diminuir. É companheirismo real, não romance de fantasia. Às vezes, companheirismo real é melhor que romance de fantasia, disse Dona Carmen com sabedoria. Romance desvanece. Companheirismo amadurece e se aprofunda. Elas conversaram até tarde sobre casamento, sobre expectativas, sobre a vida que esperava Isabel. Quando finalmente foram dormir, Isabel sentiu paz. Não nervosismo, não medo. Apenas paz tranquila e expectativa positiva. A manhã do casamento amanheceu clara e fresca. Era um sábado de agosto com céu azul sem nuvens e temperatura agradável. Isabel vestiu-se com a ajuda de sua mãe e Dona Benedita, que havia feito questão de estar presente. O vestido azul caía perfeitamente, simples, mas elegante. Ela prendeu o cabelo em um coque baixo, colocou o cordão de ouro de sua avó no pescoço e estava pronta. A igreja era pequena, diferente da grande matriz onde seu primeiro casamento deveria ter acontecido. Isso era proposital. Tudo sobre este dia era diferente do anterior. Havia apenas 20 pessoas presentes. Os pais de Isabel, seu germano e Dona Benedita, alguns empregados de confiança de Miguel, o capataz e sua esposa, um advogado amigo de Miguel que serviria como testemunha, e seu Alberto, com sua esposa. Um grupo pequeno, mas significativo, de pessoas que realmente importavam. Miguel esperava no altar, vestido com um terno escuro bem cortado. Quando Isabel entrou caminhando ao lado de seu pai, os olhos de Miguel se fixaram nela, com uma expressão que mesclava admiração, gratidão e algo mais profundo. Não era a paixão ardente de romances, mas era real. Era a olhar de um homem que reconhecia o valor do que estava recebendo, que entendia a sorte de ter encontrado uma companheira verdadeira. A cerimônia foi curta. O padre, um homem jovem e prático, falou sobre parceria, respeito e compromisso mútuo. Não romantizou o casamento, nem fez promessas irrealistas. Falou sobre trabalho, sobre escolher o compromisso todos os dias, sobre construir algo duradouro, através de esforço conjunto. Isabel apreciou a honestidade. Quando chegou a hora dos votos, Miguel segurou suas mãos e falou com voz firme. Isabel, prometo ser seu parceiro em todas as coisas. Prometo respeitar sua independência enquanto ofereço meu apoio. Prometo ouvir quando você falar e considerar suas opiniões com seriedade. Prometo nunca diminuí-la, nunca controlar você, nunca fazer você se sentir menos do que é. Prometo trabalhar ao seu lado para construir uma vida que honre ambos. Isabel sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas eram lágrimas boas. Miguel, prometo ser sua parceira e igual. Prometo trazer honestidade para nossa união, mesmo quando for difícil. Prometo respeitar seu passado e suas feridas enquanto trabalho contigo para construir um futuro. Prometo nunca tomar sua bondade como garantida. Prometo estar ao seu lado em alegrias e dificuldades, como companheira e amiga. Quando o padre os declarou marido e esposa, o beijo que compartilharam foi suave, respeitoso, mas genuíno. Era um selo de promessas feitas com seriedade, não uma performance para a audiência. Os convidados aplaudiram, mas discretamente, respeitando a atmosfera íntima. Após a cerimônia, houve um almoço simples na casa de Miguel. As mesas foram montadas sob as árvores do jardim. A comida era caseira, mas farta. O vinho fluía moderadamente. Não havia discursos longos ou brindes elaborados. Apenas conversas genuínas entre pessoas que se importavam. Seu Joaquim levantou seu copo em determinado momento. Não vou fazer um discurso longo, disse. Apenas quero dizer que estou orgulhoso de minha filha. Ela enfrentou adversidades que poderiam ter destruído muitos e, em vez disso, encontrou força. Miguel, você é um homem de sorte. Cuide bem desse tesouro. Pretendo fazer exatamente isso, respondeu Miguel, olhando para Isabel com ternura. À tarde, quando os convidados começaram a partir, Isabel se despediu de seus pais. Era uma despedida menos dolorosa desta vez, porque não estava fugindo. Estava seguindo em frente. Escreva sempre, pediu Dona Carmen abraçando a filha. E visite quando puder. As portas de nossa casa sempre estarão abertas. Prometo, mãe, disse Isabel. E vocês também são sempre bem-vindos aqui.
Esta é sua casa também agora. Quando todos se foram e Isabel e Miguel ficaram sozinhos, houve um momento de estranheza. Eles eram casados agora, mas ainda estavam aprendendo a navegar essa nova dinâmica. Miguel percebeu a hesitação dela. Isabel disse gentilmente: "Não há expectativas esta noite, ou qualquer noite, até que você esteja pronta. Construímos nossa relação em respeito e paciência. Isso não muda agora." Isabel sentiu um peso sair de seus ombros. "Obrigada", disse sinceramente, "por entender, por não pressionar. Temos o resto de nossas vidas", respondeu Miguel. "Não há pressa para nada." Eles passaram a noite conversando na varanda, como haviam feito tantas vezes antes. Falaram sobre planos para as propriedades, sobre como integrariam suas vidas, sobre pequenos detalhes práticos que precisavam ser decididos. Era prosaico, talvez, mas era deles. Era real. Nas semanas e meses que se seguiram, Isabel e Miguel estabeleceram sua rotina. Dividiam tempo entre as duas propriedades, trabalhando em ambas. Isabel continuou administrando suas culturas e animais, agora com recursos adicionais que a parceria com Miguel proporcionava. Ele consultava-a sobre decisões em sua fazenda, valorizando sua perspectiva e intuição. Eles eram verdadeiros parceiros, compartilhando trabalhos e sucessos. A intimidade entre eles cresceu gradualmente, organicamente. Começou com toques casuais, mãos que se encontravam durante caminhadas, abraços que duravam um pouco mais, então beijos que se aprofundavam lentamente, descoberta mútua sem pressa. Quando finalmente se uniram completamente como marido e esposa, foi natural, significativo, uma extensão da parceria que já haviam construído em todas as outras áreas. Isabel descobriu que amar Miguel era diferente de tudo o que havia sentido por Rodolfo. Não era a paixão cega da juventude, mas algo mais sólido. Era admiração pelo homem que ele era. Era gratidão pela forma como ele a tratava. Era desejo que nascia de conexão emocional real, não apenas de atração superficial. Era companheirismo que tornava os dias melhores, o trabalho mais leve, os desafios mais manejáveis. Um ano após o casamento, em uma tarde de agosto que marcava seu aniversário, Isabel e Miguel estavam na propriedade dela, verificando a colheita de milho. O trabalho havia sido bom aquele ano. As chuvas vieram no tempo certo, as pragas foram controladas e os campos estavam carregados. "Bom ano", comentou Miguel, satisfeito. Sua intuição sobre plantar aqui estava certa. O solo respondeu bem. "Nosso trabalho conjunto", corrigiu Isabel. "Eu não teria conseguido sem seus conselhos e recursos." Ele sorriu, passando o braço pelos ombros dela. "Gosto de como você sempre enfatiza o nosso. Parceria real." Eles caminharam de volta para a casa, onde Dona Benedita havia preparado um jantar especial para celebrar o aniversário. A mesa estava posta com esmero, velas acesas, os pratos favoritos de ambos. Durante o jantar, Miguel entregou a Isabel um pacote embrulhado. "Não é muito", disse quase tímido, "mas pensei que você apreciaria." Isabel abriu com cuidado e encontrou um livro, bem encadernado, com páginas em branco. "É um diário", explicou Miguel. "Pensei que você poderia querer registrar seus experimentos agrícolas, suas observações sobre plantio e colheita. Sei que sua avó fazia isso, e você mencionou que gostaria de continuar a tradição." Isabel folheou as páginas vazias, imaginando-as preenchidas com anotações, desenhos, o conhecimento que estava acumulando. "É perfeito", disse, com lágrimas nos olhos. "Obrigada." "Há algo escrito na primeira página", apontou Miguel. Isabel abriu e viu sua caligrafia forte. "Para Isabel que transforma desertos em jardins, dor em força, e fez um solitário viúvo acreditar na vida novamente. Com admiração e amor, Miguel." Isabel não conseguiu conter as lágrimas. Eram lágrimas de felicidade, de gratidão, de reconhecimento de quanto havia mudado desde aquele dia terrível na igreja. "Eu te amo", disse. E era verdade. Não era o amor que havia imaginado na juventude, mas era real e profundo. "Amo você também", respondeu Miguel, secando suas lágrimas. "Mais do que achei possível amar de novo." Naquela noite, deitados juntos na cama, Isabel pensou sobre sua jornada. De noiva abandonada, a mulher independente, a esposa amada. Cada passo havia sido necessário. A dor de Rodolfo a havia forçado a descobrir sua própria força. O exílio forçado a havia ensinado que podia sobreviver sozinha.
E Miguel havia lhe mostrado que era possível confiar de novo, amar de novo, construir algo novo sobre fundações mais sólidas que as antigas. No que está pensando? Perguntou Miguel, sua voz sonolenta no escuro. Em como sou grata, respondeu Isabel honestamente. Grata por tudo que aconteceu, até mesmo as partes ruins, porque tudo me trouxe até aqui, até você, até esta vida que construímos. Eu também sou grato, disse ele, puxando-a mais perto, pelos caminhos tortuosos que nos trouxeram um ao outro. Os anos passaram com a regularidade reconfortante de estações. Isabel e Miguel construíram uma vida rica em significado, se não em drama. Expandiram suas operações agrícolas, tornando-se respeitados na região por seus métodos inovadores e tratamento justo de trabalhadores. Isabel começou a dar conselhos a outras mulheres que queriam trabalhar a terra, compartilhando conhecimento livremente. 3 anos após o casamento, Isabel descobriu que estava grávida. A notícia trouxe alegria misturada com apreensão para ambos. Miguel especialmente ficou apavorado, memórias de sua primeira esposa assombrando-o. E se acontecer de novo? Disse uma noite, sua voz quebrando. Não posso perder você, Isabel. Não consigo. Não vai. Ela segurou seu rosto com firmeza. Vou tomar todos os cuidados. Temos acesso a médico melhor agora. E sou forte, Miguel. Muito mais forte do que era. A gravidez foi cuidadosamente monitorada. Miguel não poupou recursos, trazendo o melhor médico de São João del Rei para consultas regulares. Isabel reduziu suas atividades físicas pesadas, mas continuou ativa, sabendo que isso era importante para sua saúde. Dona Benedita e Dona Carmen, que veio passar os últimos meses com a filha, cuidaram dela com dedicação maternal. Quando chegou a hora do parto, foi longo e difícil. Isabel trabalhou por 18 horas, com Miguel segurando sua mão durante todo o processo, recusando-se a sair do quarto apesar das convenções que diziam que homens não deviam presenciar nascimentos. Estou aqui, repetia sempre que ela gritava de dor. Não vou deixá-la, você é forte, você consegue. E ela conseguiu. Com um último empurrão desesperado, seu filho veio ao mundo, pequeno, mas saudável, com pulmões poderosos que anunciaram sua chegada com berros indignados. Um menino, disse o médico, colocando o bebê nos braços de Isabel. Saudável e forte. Miguel olhou para seu filho com uma mistura de admiração e terror. Quando finalmente o segurou, lágrimas desceram seu rosto. Desculpe, disse ao bebê suavemente. Desculpe por não ter segurado seu irmão, mas vou segurar você todos os dias, prometo. Chamaram o menino de João em homenagem ao avô materno. Era um bebê exigente, que chorava muito e dormia pouco, mas Isabel e Miguel o adoravam. Dividiam os cuidados noturnos, revezando-se, para que nenhum ficasse exausto demais. Dona Benedita ajudava durante o dia, e Dona Carmen estendeu sua visita por 3 meses para garantir que sua filha se recuperasse completamente. Ver Miguel com o filho era comovente. Ele era atencioso e gentil, mas Isabel podia perceber o medo subjacente sempre que o bebê chorava muito ou parecia febril. Ele está bem, ela o assegurava sempre. Bebês choram, bebês ficam inquietos. É normal. Aos poucos, Miguel começou a relaxar, permitindo-se apenas apreciar a paternidade em vez de temer constantemente a perda. 2 anos depois, veio uma filha, Helena. O segundo parto foi mais fácil, e com ele veio mais confiança. Miguel segurou a filha recém-nascida, sem o terror que havia marcado o nascimento de João. Ela tem seus olhos, disse ele a Isabel, maravilhado. E seu queixo determinado, respondeu Isabel rindo. Pobres de nós quando ela for adolescente. A vida com 2 filhos pequenos era caótica, mas feliz. A casa sempre tinha barulho de crianças, brinquedos espalhados, risadas e choros. Isabel descobriu que adorava ser mãe, mas de forma diferente do que havia imaginado na juventude. Ela não era apenas mãe. Era também agricultora, empresária, esposa, indivíduo. Sua identidade não se reduzia a um único papel, e Miguel garantia que ela tivesse tempo e espaço para todas as facetas de quem era. Vou ficar com as crianças hoje, dizia às vezes. Vá trabalhar na horta, ou apenas leia ou visite Dona Benedita. Precisa de tempo para si mesma. E Isabel fazia o mesmo por ele, garantindo que tivesse tempo para administrar suas fazendas, para cavalgar sozinho pelos campos às vezes, para ser Miguel além de pai e marido.
Era equilíbrio construído conscientemente, mantido através de comunicação constante e respeito mútuo. Os filhos cresceram saudáveis e curiosos. João era observador e quieto. Gostava de ajudar o pai nos estábulos e aprender sobre café. Helena era barulhenta e aventureira. Seguia a mãe para a horta e queria saber o nome de cada planta, cada inseto, cada pássaro. Isabel os ensinava com paciência, assim como Miguel fazia, sabendo que educação não vinha apenas de livros, mas também de experiência prática. Quando João tinha 5 anos e Helena 3, Isabel recebeu uma carta inesperada. Era de Santos Dumont, mas não de seus pais. Era de uma prima que ela não via há anos. A prima escrevia que Rodolfo Tavares havia falecido subitamente, um ataque cardíaco aos 38 anos. Pensei que você deveria saber, escrevia a prima. Sei que a história entre vocês foi difícil. Ele deixou uma viúva e 2 filhos. Isabel leu a carta 2 vezes esperando sentir algo. Raiva, tristeza, satisfação vingativa. Mas não sentiu nada disso. Sentiu apenas uma leve melancolia pela vida desperdiçada, pelas escolhas ruins que Rodolfo havia feito. Lamento por sua esposa e filhos, disse a Miguel quando contou a ele. Ninguém deveria perder um pai e marido tão jovem. E você? Perguntou Miguel cuidadosamente. Como se sente? Alívio, acho, disse Isabel honestamente. Alívio por não ter me casado com ele, por ter seguido em frente, por ter construído esta vida em vez daquela. Se tivesse me casado com Rodolfo, seria viúva agora com filhos, presa a memórias de um casamento provavelmente infeliz. Em vez disso, tenho você, tenho nossos filhos, tenho este lugar que amo. Sua traição foi o melhor presente que ele poderia ter me dado, mesmo sem saber. Miguel puxou-a para um abraço. Sua capacidade de encontrar bênçãos em dificuldades é uma das coisas que mais amo em você. Isabel encostou-se nele sentindo gratidão profunda. Aprendi com o melhor, disse. Você transformou sua própria tragédia em algo construtivo. Me ensinou que recomeços são possíveis, que o passado não precisa definir o futuro. Os anos continuaram. Isabel e Miguel envelheceram juntos, linhas de expressão se formando ao redor de olhos e bocas, cabelos ficando grisalhos, corpos se curvando levemente com o trabalho de décadas. Mas o respeito e o afeto entre eles apenas se aprofundaram. Tornaram-se aquele tipo de casal que não precisa de muitas palavras, que se comunica com olhares e gestos pequenos, que trabalha junto com a eficiência nascida de anos de parceria. Seus filhos cresceram para ser adultos responsáveis e bondosos. João assumiu gradualmente a administração da fazenda de café, mostrando talento para inovação e gestão. Helena casou-se com um professor da cidade, um homem gentil que a amava por sua inteligência, tanto quanto por sua beleza. Ambos os filhos mantiveram-se próximos, visitando regularmente, trazendo netos para alegrar os dias de Isabel e Miguel. Seu Germano e Dona Benedita eventualmente ficaram velhos demais para trabalhar, e Isabel os manteve na propriedade, cuidando deles como haviam cuidado dela tantos anos atrás. Esta é sua casa enquanto viverem, disse firme quando Dona Benedita tentou protestar que era um fardo. Vocês me acolheram quando eu precisava. Agora é minha vez de retribuir. Dona Carmen faleceu tranquilamente durante o sono aos 82 anos. Isabel e Miguel foram ao funeral em Santos Dumont, a primeira vez que Isabel voltava à cidade em quase 30 anos. Ela mal reconhecia o lugar. Havia mudado muito, crescido, modernizado. A igreja onde seu casamento não acontecera ainda estava lá, mas parecia menor, menos imponente do que em suas memórias. Está bem? Perguntou Miguel enquanto passavam pela igreja. Sim, respondeu Isabel, e era verdade. Foi outra vida, outra pessoa. Não tenho mais nenhuma ligação emocional com este lugar. Depois do funeral, seu Joaquim, agora com 85 anos e fragilizado, decidiu mudar-se para perto deles. Quero passar meus últimos anos perto de minha filha e netos, disse. Miguel arranjou uma casa confortável na cidade próxima, perto o suficiente para visitas frequentes, mas longe o suficiente para a privacidade. Isabel cuidou de seu pai com devoção durante seus anos finais. Ele faleceu 3 anos depois de Dona Carmen, cercado por família em paz. Fui abençoado, disse ele em seu leito de morte, segurando a mão de Isabel. Tive uma esposa maravilhosa, uma filha forte, netos brilhantes. E vivi para ver você genuinamente feliz, filha.
Isso é tudo que um pai pode querer. Após a morte de seus pais, Isabel sentiu o peso da idade de forma diferente. Ela estava na casa dos 60 agora. Seus filhos eram adultos, seus netos adolescentes. O trabalho físico pesado já não era possível, e ela gradualmente passou mais responsabilidades para trabalhadores mais jovens. Mas ainda supervisionava tudo, ainda tomava decisões importantes, ainda era a matriarca respeitada da propriedade. Miguel, alguns anos mais velho, estava sentindo o peso dos anos também. Dores nas articulações de décadas de trabalho duro, cansaço que vinha mais rápido. Mas sua mente permanecia afiada, e ele continuou administrando suas fazendas com eficiência, agora cada vez mais com a ajuda de João. "Estou ficando velho", comentou uma noite, um raro momento de vulnerabilidade. "Assusta pensar que um dia não estarei mais aqui." "Me assusta também", admitiu Isabel. "Mas olhe o que construímos, Miguel. Esta propriedade próspera, nossos filhos bem estabelecidos, netos que crescem saudáveis. Nosso legado continua muito além de nós mesmos." "Nossa história continua", corrigiu Miguel suavemente. "A história de como dois corações feridos se encontraram e construíram algo belo dos escombros. Espero que nossos netos contem essa história, que aprendam que nunca é tarde demais para recomeçar, que traições não precisam nos destruir." "Eles contarão", Isabel assegurou, "e dirão que foi uma história de amor, mas não do tipo convencional. Amor construído sobre respeito, sobre trabalho compartilhado, sobre escolher um ao outro repetidamente através dos anos." Ela segurou a mão dele, notando como estava manchada pela idade, mas ainda forte, ainda capaz. "E dirão que foi uma história de transformação, de como uma noiva abandonada encontrou não um salvador, mas um parceiro, de como um viúvo inconsolável encontrou não uma substituta, mas uma companheira nova." Eles ficaram sentados na varanda naquela noite, na mesma casa onde Isabel havia chegado tantos anos atrás, desesperada e ferida. A mesma casa que testemunhara sua transformação de vítima a sobrevivente à próspera. As rosas que ela havia plantado décadas atrás ainda floresciam, suas gerações sucessivas embelezando o jardim. As árvores que ela e Miguel haviam plantado juntos agora eram grandes, oferecendo sombra generosa. "Sem arrependimentos?", perguntou Miguel, fazendo a mesma pergunta que fizera no dia do casamento tantos anos atrás. "Nenhum", respondeu Isabel com absoluta certeza. "Cada escolha, cada dificuldade, cada momento de dor valeu a pena, porque me trouxe aqui, a esta vida, a você, a tudo que construímos." "Mesmo aquele dia terrível na igreja?", ele pressionou suavemente. "Especialmente aquele dia", disse Isabel com convicção, "porque foi o dia que me forçou a descobrir quem eu realmente era, sob todas as expectativas sociais. Foi o dia que comecei a jornada que me trouxe até você." Mais 5 anos passaram. Miguel começou a ter problemas de coração, episódios de dor no peito que os médicos diziam ser angina. Isabel cuidava dele com dedicação feroz, garantindo que tomasse seus remédios, que descansasse adequadamente, que não se esforçasse demais. "Preciso de mais alguns anos", dizia ele às vezes. "Quero ver Helena ter mais filhos. Quero ver João expandir a fazenda para aquela terra nova que estamos considerando. Quero mais tempo com você." "Teremos o tempo que tivermos", respondia Isabel praticamente, "e aproveitaremos cada dia." E aproveitavam. Pequenos momentos tornaram-se preciosos. Café da manhã juntos observando o nascer do sol. Caminhadas lentas pelo jardim. Visitas de filhos e netos que enchiam a casa de vida e barulho. Noites tranquilas lendo juntos, cada um com seu livro, compartilhando silêncio confortável. Foi em uma manhã de outubro, com o ar fresco e o céu azul brilhante, que Miguel não acordou. Isabel acordou ao lado dele e soube imediatamente. Havia uma paz em seu rosto que não estava lá na noite anterior, uma quietude absoluta. Ela se deitou ao lado dele mais uma vez, segurando sua mão já fria, permitindo-se alguns minutos privados antes de chamar os filhos, antes de começar o processo de despedida. "Obrigada", sussurrou, "por me encontrar quando eu estava perdida, por me amar como eu precisava ser amada, por construir esta vida comigo. Descanse agora, meu amor. Você merece descanso." O funeral foi grande. Miguel era respeitado na região.
e pessoas vieram de propriedades distantes para prestar homenagem. Isabel ficou de pé, forte, recebendo condolências com graça. Doía, profundamente, mas era uma dor diferente da que sentira quando jovem. Não era a dor da traição ou humilhação. Era a dor limpa da perda legítima, de dizer adeus a alguém genuinamente amado. Enterraram Miguel na propriedade, em um lugar que ele havia escolhido anos atrás, sob uma árvore grande, onde ele gostava de sentar e observar os campos de café. Isabel plantou rosas ao redor do túmulo, as mesmas rosas que ele a ajudara a plantar décadas atrás. Até nos encontrarmos de novo, disse ela, tocando a lápide de pedra simples que carregava seu nome e as datas de sua vida. Cuidarei de tudo que construímos juntos. E cuidou. Isabel viveu mais 12 anos após a morte de Miguel, permanecendo ativa e envolvida com as propriedades até seus últimos dias. Ela viu mais netos nascerem, viu bisnetos chegarem, viu a família que ela e Miguel haviam criado expandir e prosperar. Suas mãos eventualmente ficaram muito artríticas para trabalhar na terra, mas ela ainda supervisionava, ainda aconselhava, ainda era a matriarca respeitada e amada. Aos 83 anos, durante um almoço de domingo com toda a família reunida, Isabel teve um derrame. Foi súbito, devastador. Ela sobreviveu 3 dias, tempo suficiente para despedidas. Seus filhos se revezavam ao lado de sua cama, segurando sua mão, contando histórias, garantindo que não estava sozinha. Seus netos vieram, alguns trazendo bisnetos que ela tocou com mãos trêmulas, abençoando silenciosamente. No terceiro dia, em uma tarde tranquila com o sol entrando pela janela, Isabel abriu os olhos uma última vez. João e Helena estavam ao lado da cama. Não chorem, conseguiu sussurrar. Vivi plenamente, amei profundamente, fui amada verdadeiramente. É tudo o que alguém pode pedir. Então fechou os olhos e partiu, tão tranquilamente quanto Miguel havia partido, reunindo-se com o homem que a havia ajudado a se reconstruir tantos anos atrás. O funeral foi ainda maior que o de Miguel. Isabel havia tocado muitas vidas durante seus longos anos, ajudando mulheres jovens a começar seus próprios negócios agrícolas, compartilhando conhecimento livremente, sendo mentora e amiga para muitas. A igreja em São João del Rei estava lotada, com pessoas de pé nos fundos e espalhadas pelo pátio externo. Enterraram-na ao lado de Miguel, sob aquela mesma árvore grande. As rosas que ela havia plantado há décadas continuavam florescendo, gerações sobre gerações, cada primavera trazendo nova vida. João fez o elogio, contando a história de sua mãe com amor e respeito. Contou sobre a noiva abandonada que se tornou agricultora próspera, sobre a mulher ferida que aprendeu a confiar de novo, sobre a parceria que seus pais construíram, baseada não em paixão fugidia, mas em respeito duradouro. Minha mãe costumava dizer, concluiu João, que o dia mais terrível de sua vida foi também o dia que a libertou para se tornar quem realmente era, que ser abandonada no altar foi doloroso, mas foi também o empurrão que precisava para descobrir sua própria força, e que encontrar meu pai não foi sobre ser salva, mas sobre encontrar alguém que reconhecia e respeitava essa força. Ele olhou para o túmulo, onde seus pais agora descansavam lado a lado. Eles nos ensinaram que amor real não é sobre grandes gestos ou paixão dramática. É sobre acordar todos os dias e escolher o compromisso. É sobre respeito que perdura quando paixão diminui. É sobre construir algo duradouro através de trabalho conjunto e dedicação mútua. É sobre transformar feridas em sabedoria e sabedoria em legado. A família permaneceu no cemitério muito depois que os outros convidados partiram. Filhos, netos, bisnetos, todos reunidos em torno das 2 lápides simples. Helena ajoelhou-se e tocou a terra fresca sobre o túmulo de sua mãe. Ela sempre dizia que traições não precisam nos destruir, disse suavemente, que podemos escolher usar nossa dor para crescer em vez de encolher. Quero que meus filhos lembrem isso, que nossa família foi construída sobre essas fundações, sobre a recusa em ser definida por mágoas passadas. Os anos passaram, e a história de Isabel e Miguel tornou-se lenda familiar. Cada geração contava para a próxima sobre a bisavó que foi abandonada no altar e transformou humilhação em força, sobre o bisavô viúvo que encontrou amor de novo quando pensou que era impossível,
sobre como eles construíram um legado que durou gerações, baseado em valores sólidos de trabalho, respeito e compromisso genuíno. A propriedade que Isabel havia herdado de sua avó, aquela pequena casa onde chegara desesperada e ferida, foi preservada como um memorial familiar. As gerações futuras visitavam, caminhavam pelos jardins que ela plantara, tocavam as ferramentas que ela usara, liam os diários que Miguel lhe dera e que ela preenchera com décadas de observações agrícolas e reflexões pessoais. Em um desses diários, preservado cuidadosamente, havia uma entrada do 50º aniversário de casamento de Isabel e Miguel. Ela havia escrito: 50 anos hoje. Quando olho para trás, vejo claramente como cada dor, cada dificuldade, cada momento de desespero foi necessário para me trazer até aqui. Se Rodolfo não tivesse me abandonado, eu nunca teria descoberto minha própria força. Nunca teria aprendido que posso sobreviver sozinha e mais que posso prosperar. E nunca teria conhecido Miguel, que me ensinou que confiança pode ser reconstruída, que amor pode ser gentil e ainda assim profundo, que parceria verdadeira eleva ambos os parceiros, em vez de diminuir um para elevar o outro. Sou grata por cada passo desta jornada, até mesmo pelos mais dolorosos, porque todos me trouxeram até este momento, cercada por família que amo, vivendo uma vida que construí com minhas próprias mãos e coração. A entrada continuava. Se pudesse falar com aquela jovem de 24 anos, parada sozinha na sacristia segurando uma carta cruel, eu diria: respire. A dor que você sente agora não durará para sempre. A vergonha que teme não definirá você. Este momento terrível é, na verdade, uma porta se abrindo, mesmo que você não consiga ver ainda. Do outro lado dessa porta está uma vida mais rica, mais autêntica, mais sua do que jamais poderia ter sido se tivesse seguido o caminho que outros planejaram para você. Confie no processo, confie em si mesma, e quando chegar a hora, confie de novo em amar, mas dessa vez com sabedoria nascida da experiência. Os bisnetos de Isabel e Miguel preservaram não apenas as propriedades, mas também as histórias. Em reuniões familiares, contavam sobre a bisavó corajosa e o bisavô gentil, sobre como amor verdadeiro não precisa começar com paixão arrebatadora, pode começar com respeito mútuo e crescer em algo profundo e duradouro, sobre como recomeços são possíveis em qualquer idade, após qualquer tragédia. As rosas que Isabel plantara há tantas décadas continuavam sendo cultivadas, suas descendentes florindo em jardins por toda a região. Cada primavera, membros da família faziam buquês dessas rosas e os levavam aos túmulos sob a árvore grande, renovando o compromisso de honrar o legado de força, resiliência e amor verdadeiro que Isabel e Miguel haviam deixado. E assim termina a história de Isabel, a noiva abandonada, que se tornou agricultora próspera, esposa amada, mãe dedicada e matriarca respeitada. Sua jornada nos ensina que os piores momentos de nossas vidas podem ser transformados em fundações para algo extraordinário. Que traição e dor não precisam nos destruir, podem nos fortalecer. Que nunca é tarde para recomeçar, para confiar de novo, para construir uma vida que seja verdadeiramente nossa. Querido ouvinte, se você está passando por momentos difíceis agora, se sente que seu mundo desmoronou, se carrega feridas que parecem nunca cicatrizar, lembre-se de Isabel. Ela estava no pior dia de sua vida, humilhada publicamente, com todos os seus planos destruídos, mas escolheu não ser definida por aquele momento. Escolheu se reconstruir um dia de cada vez, uma decisão de cada vez. Você também pode fazer isso. Você também tem essa força dentro de si, mesmo que não consiga vê-la agora. As cicatrizes que carrega não são sinais de fraqueza, são provas de que sobreviveu, de que continuou lutando, de que recusou-se a desistir. E isso, meu amigo, é coragem verdadeira. Não a ausência de medo, mas a escolha de continuar apesar dele. Isabel nos ensinou que não precisamos de salvadores, precisamos de parceiros. Não precisamos de perfeição, precisamos de honestidade. Não precisamos de grandes gestos românticos. Precisamos de respeito diário, de compromisso constante, de alguém que escolha ficar não porque precisa de nós, mas porque valoriza quem somos. E se você ainda não encontrou isso, não desista.
Isabel tinha 24 anos quando foi abandonada. Tinha 26 quando conheceu Miguel. Poderia facilmente ter fechado seu coração, ter decidido que nunca mais confiaria. Mas ela escolheu permanecer aberta à possibilidade, e essa escolha mudou tudo. Hoje à noite, quando você se deitar, permita-se sonhar, não com finais de contos de fadas, mas com possibilidades reais, com uma vida construída sobre suas próprias escolhas, não sobre expectativas alheias, com amor que respeita em vez de controlar, com dias preenchidos por trabalho significativo e relacionamentos genuínos. Com a paz que vem de saber que você está vivendo autenticamente, sendo verdadeiro consigo mesmo. Você merece isso. Você merece recomeçar quantas vezes forem necessárias. Você merece amor que o eleve. Você merece respeito. Você merece ser visto pelo que realmente é, em toda a sua complexidade e beleza imperfeita. E quando você encontrar alguém que veja tudo isso e escolha ficar, segure essa pessoa próxima, mas não tão próxima que você se perca. Porque o segredo de Isabel e Miguel foi que permaneceram duas pessoas completas, escolhendo caminhar juntas, não duas metades tentando formar um todo. Então, respire fundo, seque suas lágrimas, levante-se mais uma vez e saiba que sua história ainda está sendo escrita. O capítulo doloroso que você está vivendo agora não é o final. É apenas a parte onde você descobre exatamente quão forte você é. A parte onde você aprende lições que usará pelo resto da vida. A parte que anos depois, você olhará para trás e reconhecerá como o ponto de virada que o levou a tudo de bom que ainda está por vir. Se esta história tocou seu coração, deixe um comentário contando sua própria jornada de superação. Inscreva-se no canal para mais histórias que celebram força, resiliência e amor verdadeiro. Dê um gostei se acredita que recomeços são possíveis em qualquer idade. E compartilhe com alguém que precisa ouvir que não está sozinho, que a dor passa, que dias melhores esperam. Logo após este vídeo, você verá a recomendação de outra história especial, uma história de segundas chances e coragem silenciosa. Clique e continue esta jornada conosco, porque histórias como estas nos lembram de nossa própria força, de nossa capacidade de sobreviver e prosperar, de nossa resiliência humana fundamental. Obrigado por nos acompanhar até o final desta jornada com Isabel e Miguel. Que você carregue suas lições em seu coração e que encontre sua própria versão de recomeço, amor e paz. Até a próxima história. Até o próximo momento de inspiração. Até breve, querido amigo. E lembre-se sempre, você é mais forte do que imagina, mais resiliente do que acredita, e merece toda a felicidade que este mundo pode oferecer. Boa noite e que seus sonhos sejam de esperança renovada.